Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração, meu irmão, minha irmã, que Deus o abençoe nesse momento. Eu gostaria de partilhar aqui com vocês um pouco sobre o Evangelho de hoje, a leitura que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Eu não vou estar lendo o texto todo, porque é um pouco longo, extenso um pouco até. Gostaria de partilhar com vocês alguns aspectos daquilo que eu achei interessante e que nos salta aos olhos, na leitura desse evangelho. É um evangelho que vai falar que Jesus se encontra com um homem, que está possesso por um espírito imundo, e depois Jesus expulsa esse espírito imundo para a manada de porcos. Essa manada de porcos se lança então ao mar, morrendo afogado, e o homem então se coloca liberto e volta para os seus familiares. Algo assim interessante que nós vemos nesse texto, um trecho que o espírito imundo ali, Satanás, vai dizer para Jesus, que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Interessante, e parece até brincadeira, o Satanás, fala isso para Jesus, o Filho de Deus. Não me atormente. Ele que por vários momentos e por várias situações vem atormentando esse homem, e tantas outras situações de possessão que nós vemos no Evangelho, vai dizer para que Jesus não o atormente. Piada, eu vi isso de Satanás. Jesus então pergunta o nome dele, ele vai dizer que o nome dele é Legião, porque somos muitos, E aí naquele momento Jesus repreende ele, e ele então sai daquele homem e vai para a manada de porcos. Algo que me chama muita atenção nesse momento é a realidade do encontro com Jesus. O encontro daquele homem com Jesus foi fundamental para que a libertação acontecesse na vida dele. Jesus a todo tempo está querendo se encontrar conosco. Jesus a todo tempo está até mesmo que correndo atrás de nós para se encontrar conosco, E muitas vezes somos nós que corremos ao contrário, ao invés de corrermos ao encontro de Jesus, Nenhum mal jamais Jesus irá nos fazer. Jesus tem para nós todo o bem, todo o apreço, todo o amor de Jesus que já foi revelado, manifestado por nós através da sua morte de cruz, todo o sacrifício que Deus fez ao longo da história para que não se perdesse nenhum de seus filhos, Então, é muito bonita essa realidade do encontro, do Cristo que se encontra com o Filho de Deus, do Cristo que se encontra com aquele homem sofrendo, o homem sofredor. Um outro aspecto que eu achei muito interessante até alguns materialistas, podem olhar para esse evangelho e dizer aquilo que alguns dizem aqui num trecho do evangelho, que eles começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região. Eles começaram a pedir para Jesus para que se retirasse dali. Alguns podem olhar para a realidade, os materialistas podem olhar e dizer: nossa, olha que prejuízo que Jesus causou. 2.000 porcos se lançaram no mar e morreram. Mas aqui Jesus não está preocupado com essa situação. Jesus aqui está preocupado com o ser humano, com a pessoa humana, com o Filho de Deus que está sofrendo, que está sendo atormentado, que nessa realidade aqui do evangelho que nós vemos, está sendo retirado do convívio da sua família, porque é isso que a possessão tem causado na vida dele. Ele tem estado longe da sua família, longe dos seus. Até finalizando o evangelho aqui, o homem se dirige até Jesus, e pede permissão para acompanhá-lo.
E Jesus não admite, né? Jesus vai dizer assim: olha, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti. Eu olhando para essa realidade, eu vejo um pouco disso. Aquele homem tinha vivido tanto tempo como um possesso, vivendo afastado do convívio familiar, né, do convívio sadio com seus familiares, que Jesus não permite que ele o siga, né, permite que ele volte para casa para que tenha um convívio sadio com os seus familiares, né. Eu achei muito interessante esse trecho. E outra coisa que me chama a atenção é que mesmo quando Jesus não permite que ele siga a Jesus, mas que diz para ele: volte para casa, para o convívio dos teus, Jesus o incumbe de uma missão. Jesus não isenta de anunciar o reino de Deus. Jesus não o isenta de ser um profeta, um anunciador. Jesus vai dizer: vai para casa junto dos teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como se compadeceu de ti. Muito mais do que enviá-lo para casa, Jesus o envia em missão, para conviver com o seu sim, mas para anunciar o que Jesus havia feito com ele. Então, que nós possamos nos atentar para essas realidades que nós vemos nesse evangelho de hoje. Primeira realidade, o encontro. Jesus que se encontra com aquele homem. O Cristo Jesus que quer se encontrar com cada um de nós, que quer ter um encontro pessoal com cada um de nós para transformar a nossa vida, para nos curar, para revitalizar a nossa história, para restaurar aquilo que se quebrou, aquilo que se destruiu ao longo da nossa história. Um outro aspecto, Jesus se preocupa com o ser humano. Jesus se preocupa com você. E aí eu te pergunto, você tem se preocupado com os seus? Você tem se preocupado com a sua casa, com os seus familiares, muito mais do que com os bens materiais que têm faltado na sua casa? Se preocupe com os seus. E uma terceira realidade muito bonita: seja uma testemunha. Testemunhe aquilo que Jesus Cristo, aquilo que Deus tem feito na sua vida. O encontro, a realidade da vida humana, a preocupação com a vida muito mais do que com os bens materiais, e o anúncio, o profetismo do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua casa no dia de hoje. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.